Eu estava deitada no pequeno sofá do meu apartamento recém-alugado, uma mão segurando uma xícara de chá quente e a outra descansando na minha testa, como se estivesse tentando me livrar da tontura de uma enxurrada de mensagens de texto. A tela do meu telefone piscava na mesa de centro, com ligações da mãe, do pai e até do Rafael, meu irmão. Os mesmos 3 nomes piscavam repetidamente, como um loop infinito, como se mais um segundo de silêncio da minha parte fizesse o telefone explodir de pura sobrecarga. 6 meses. 6 meses desde que saí daquela casa, sem discussões, sem lágrimas, nem mesmo a batida dramática de uma porta. Eu silenciosamente arrumei algumas roupas, meu velho notebook e meu caderno de finanças em uma mochila desbotada, e então saí assim que o sol se pôs atrás dos prédios do outro lado da rua. Ninguém me parou. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Ninguém imaginou que eu não voltaria. Eles estavam acostumados com Luana, a filha tranquila, a confiável, sempre pagando as contas quando eles estavam em apuros. Eu era a consertadora, invisível por trás de cada bagunça financeira da família, aquela que intervinha sempre que Rafael perdia outro emprego, ou mamãe e papai esqueciam o prazo de pagamento de um novo conjunto de móveis. Eu costumava pensar que por eu estar bem financeiramente, fazer tudo isso era certo, que era meu dever. Mas agora, neste pequeno apartamento, grande o suficiente para mim e o silêncio, eu finalmente entendi. Por quase 10 anos, eu mantive vivo um sistema que eu nunca construí, um sistema onde eu era a única rodando, enquanto todos os outros apenas se beneficiavam. O telefone vibrou novamente. Eu não precisava olhar para saber que era a mamãe. Eu já podia ouvir o início da mensagem na minha cabeça. Como você pôde fazer isso com sua família? E terminava com: se você ainda se importa conosco, ligue de volta agora mesmo. Eu não atendi, nem peguei o telefone, apenas inclinei minha cabeça para trás, respirei fundo e senti meu peito ficar um pouco mais leve a cada segundo que passava. Meu nome é Luana Almeida. Tenho 28 anos. Sou analista financeira e quando mais nova ganhei uma bolsa integral na PUC-SP. Eu costumava acreditar que, se eu trabalhasse duro e ficasse longe de problemas, fosse obediente e educada, eu seria reconhecida. Mas a verdade é que, quanto mais eu fazia, menos eu importava. E a única vez que parei, simplesmente. Uma vez, o telefone acendeu como um alarme de incêndio. Rafael, de 32 anos, desistiu depois de 2 anos de escola de arte. Trabalhou como barista, como Uber e depois largou tudo. Ficou literalmente desempregado. Mas ele era o único com potencial, o sonhador, aquele que a mãe abraçou quando ele falhou e o pai defendeu como um herói de guerra voltando da batalha. E eu, aquela que nunca deixou um rastro de dívida, nunca arruinou um único plano, nunca pediu nada, de alguma forma, acabei sendo a ingrata. Eu me lembro do dia em que fui embora. Mamãe estava assistindo seu programa de TV favorito. Papai estava com os olhos grudados na planilha do seguro do carro. E Rafael estava esticado no sofá com seu console de jogos. Ninguém percebeu que eu estava passando com uma sacola. Ninguém perguntou por que eu não estava vestida para o trabalho. Nem um pouco. Onde você está indo? E agora, depois de 6 meses de silêncio, eles estão tentando me alcançar como se eu fosse a tábua de salvação que eles jogaram de lado e de repente querem de volta. Bom, eu olhei para o telefone novamente, ainda vibrando. Eu não o desliguei, apenas deixei tocar. Cada vibração parecia uma prova de que eu finalmente havia me libertado da corda invisível que me prendia por uma década, e pela primeira vez na minha vida, a liberdade cheirava a uma tarde tranquila, onde cada som pertencia somente a mim. Comecei a trabalhar aos 16 anos, não para comprar roupas bonitas ou sair em cafeterias como minhas amigas, mas porque eu sabia que, se não cuidasse de mim mesma, ninguém mais o faria. Enquanto minhas colegas de classe eram pegas pelos pais, eu andava de bicicleta por 4 quarteirões até uma confeitaria para limpar mesas e esfregar o chão. Depois, pedalava para casa já depois de escurecer. Usei meu primeiro salário para comprar um computador de segunda mão,
a única coisa que me ajudava a acompanhar as tarefas escolares. Ninguém perguntava se eu precisava de ajuda. Ninguém perguntou se eu estava dormindo o suficiente ou se eu tinha jantado. Mas quando o Rafael precisou de um novo computador, apesar de ter abandonado a escola, minha mãe não teve problema em pegar o cartão de crédito e comprar um notebook novinho, dizendo que ele precisava dele para recomeçar a vida. Eu estava acostumada com essa lógica invertida. Quando eu fazia o certo, era esperado. Quando Rafael errava, era porque ele estava tentando. Rafael é 4 anos mais velho que eu, mas se você olhasse como as coisas aconteciam em nossa casa, pensaria que eu era a irmã mais velha. Ele sempre tinha uma desculpa, sempre era compreendido. Quando pediu demissão do emprego na livraria, porque o chefe era muito controlador, minha mãe o defendeu imediatamente. Ninguém consegue sobreviver em um ambiente tóxico. Quando ele bateu o carro, que meu pai acabara de consertar, a primeira coisa que meu pai disse foi: acidentes acontecem com todos. Quando eu consegui uma bolsa integral para a PUC-SP, a única resposta foi: você não poderia escolher uma escola mais perto de casa? Rafael pode precisar do carro. Quando fui contratada pela maior empresa de consultoria de investimentos da região, minha mãe apenas disse: é sério isso? Agora vai nos dar consultas de investimentos? Sinceramente, não consigo me lembrar da última vez que disseram que estavam orgulhosos de mim. Talvez nunca tenham se sentido assim. Eu costumava pensar que se eu continuasse e trabalhasse mais duro ainda, provando meu valor, eles com certeza enxergariam. Mas quanto mais eu fazia, mais me tornava apenas uma carteira ambulante. Quando eles queriam repintar a casa, perguntavam se eu poderia ajudar um pouco. Quando Rafael quis se inscrever para uma aula de arte online: Luana, você poderia ajudar por enquanto e resolveremos as coisas mais tarde. No começo, pensei que fosse apenas um problema financeiro temporário. Concordei em ajudar aqui e ali, mas aqui e ali logo se transformaram em tudo. Contas de luz, consertos de eletrodomésticos, até dinheiro para gasolina para o carro do pai. Eu enviava o dinheiro regularmente. Não tinha nunca obrigada. Apenas mais pedidos. Este mês está um pouco apertado. Você pode me dar um pouco mais? Eu dizia a mim mesma que estava ajudando, que a família deveria ficar unida. Mas toda vez que eu chegava em casa depois de semanas de trabalho, via Rafael descansando no sofá, pés na mesa, jogando videogame, e minha mãe na cozinha fazendo seu prato favorito. Meu pai estava contando a mesma história sobre como meu filho ganhou um concurso de arte na 5ª série. Eu não sou sem coração. Eu costumava me importar com as menores coisas, mas a única coisa que não posso mais fazer é viver uma vida onde o esforço é invisível e o fracasso é celebrado como um triunfo. Lembro de um dia em que eu disse à minha mãe que estava economizando para comprar minha própria casa. Ela casualmente disse algo que eu nunca vou esquecer. Uma garota comprando uma casa sozinha? Você não está preocupada com o que as pessoas vão pensar? Que ninguém vai querer se casar com você? Eu não respondi. Mas esse foi o momento em que soube que nunca ganharia a aprovação sincera deles. Não porque eu não fosse boa o suficiente, mas porque, aos olhos deles, Rafael sempre viria primeiro, e eu era apenas o plano B, quando as coisas desmoronavam. Essa verdade amarga, por mais dolorosa que fosse, me fez mais forte. Há 6 meses, quando finalmente saí, não chorei, não gritei, simplesmente fui embora. Como a única pessoa na família que percebeu que, se eu não me salvasse, eu seria para sempre a única segurando o equilíbrio em um mundo inclinado para o lado de outra pessoa. Eu lembro que tudo começou com uma única mensagem da minha mãe, tarde da noite, enquanto eu ainda estava no escritório. Luana, nós acabamos de ficar sem energia. Seu pai esqueceu de pagar a conta deste mês. Você pode ajudar? Eu te pago amanhã. Não pensei 2 vezes. Enviei 260 naquela noite, junto com uma mensagem. Da próxima vez, lembre meu pai de pagar um pouco mais cedo. Claro, eu nunca vi 1 centavo daquela vez. Depois, chegou a conta de água, o conserto do fogão, os suplementos para o pai. Cada um vinha com um motivo que parecia tão razoável que seria cruel dizer não. No começo pensei,
Tudo bem, eu ganho um dinheiro decente. Mas essa pequena ajuda rapidamente se tornou tudo o que eles pediram. Eles começaram uma verdadeira assinatura. Esta semana, enviem 200 para o Rafael. Ele está se inscrevendo para uma aula de Photoshop. Ou, meu pai acabou de fazer um tratamento odontológico. Foi caro. Aqui estão as informações bancárias. Com quanto você pode ajudar? Tornei-me única provedora em uma família de 4 pessoas. Uma trabalhava sem parar e uma jogava o dia todo. Um mês, enquanto eu me preparava para pagar a parcela do financiamento da minha primeira casa, meu pai ligou. Sua voz estava inquieta, mas firme. Luana, tivemos um pequeno problema com o banco. Esta casa pode ser leiloada se não conseguirmos fazer o pagamento nos próximos dias. Fiquei em silêncio. Aquela casa, por mais modesta que fosse, foi onde eu cresci, onde sonhei em ter meu próprio escritório, antes que esse sonho fosse substituído por um sofá-cama para que Rafael pudesse voltar a morar temporariamente. Idi, quanto você precisa? Perguntei, já sabendo a resposta. Precisamos de R$ 980 por mês, mas só por alguns meses, até sua mãe e eu nos recuperarmos. Mas nós vamos te devolver tudo e com juros. Eu concordei. A primeira transferência aconteceu naquela mesma noite, logo depois que cancelei o depósito do apartamento com o qual eu sonhava. Acabei enviando esse dinheiro não por alguns meses, mas por quase 2 anos. 2 anos. Mais de R$ 20.000 no total, sem incluir outras despesas como seguro de carro, reparos no telhado ou até mesmo o aniversário de Rafael. Mas o que me deixou mais brava não foi o dinheiro. Foi como eles agiram como se fosse tudo normal. Tudo não era nada demais. Não tinha obrigado. Ninguém perguntou se aquele dinheiro ia me fazer falta. E sempre sem hesitação ao pedir mais. Lentamente, me tornei o banco da família, sem nenhuma palavra a dizer sobre a própria casa que eu estava pagando o financiamento. Rafael ainda não tinha um emprego, e quando perguntei diretamente, minha mãe apenas disse: ele está tentando encontrar, mas você não deve pressioná-lo. Pressionar? E eu que me vire trabalhando 60 horas por semana para cobrir a sua parte? E agora sou eu quem fica com a pressão. Comecei a documentar discretamente cada pagamento, a cada data, como se estivesse mantendo um livro de contabilidade de dívidas para um cliente que nunca pagaria. Mas eu nunca tive a intenção de pedir de volta, porque sabia que nunca veria um centavo. E toda vez que eu estava quase cortando os laços, outra mensagem aparecia. As costas do seu pai estão doendo de novo. Você pode pedir os remédios dele? Ou o telhado está vazando há 1 semana inteira. Ninguém tem dinheiro para consertar. E eu cederia de novo. Eu transferiria o dinheiro novamente. Eu colocaria todos os meus objetivos pessoais em espera novamente. Comecei a evitar meu aplicativo bancário de manhã, porque só de ver o saldo, baixo, me fazia sentir como se não conseguisse respirar. Minha vida era governada pelas contas de outras pessoas, pelas necessidades daqueles que nunca pretenderam se sustentar. Eu estava ficando sufocada. Eu comia macarrão instantâneo por toda a semana inteira para poder enviar dinheiro para eles, ou mesmo para Rafael, que agora estava consertando a porta do seu estúdio de arte. Sempre aparecia alguma coisa. Então, um dia, parada em uma loja de conveniência, abri minha carteira e não tinha o suficiente para comprar 1 litro de leite. E foi aí que eu realmente senti que estava sendo drenada completamente. Eu costumava pensar que ser forte significava carregar todo o peso, mas na realidade eu estava apenas afundando em um pântano, chamada esperando que eles mudassem. E no momento em que percebi isso, eu sabia que tinha que me cuidar primeiro. Naquela tarde de domingo, começou a garoar. Eu tinha acabado de terminar um longo turno de fim de semana, exausta, e só queria um banho quente e um cobertor quente, mas em vez disso, parei na loja, peguei algumas sacolas de compras e dirigi quase 40 minutos para a casa dos meus pais, assim como eu tinha feito por 2 anos seguidos. Entrei na cozinha com os braços cheios de sacolas, salmão, vegetais, algumas refeições congeladas. Enquanto eu as colocava, mamãe já estava lá. Não para me cumprimentar, mas para me confrontar. Luana,
Precisamos conversar. Antes que eu pudesse respirar, ela cruzou os braços, seu tom afiado, com drama. Já discutimos isso. O que você está enviando todo mês não é mais o suficiente. Eu congelei. Não é o suficiente? Do que você está falando? Meu pai entrou da sala de estar, sua voz baixa e pesada, como se ele estivesse entregando o noticiário da noite. Você ganha um bom dinheiro, não tem filhos, enquanto isso estamos lutando todos os dias. Isso não parece injusto para você? Olhei para as duas pessoas que me criaram, e agora estavam lá, tentando me convencer de que o conforto delas era minha obrigação. Mantive minha voz firme. Eu paguei o financiamento por 2 anos, sem mencionar alguns serviços, remédios, consertos. Tudo isso e ainda não é o suficiente para vocês? Rafael, esparramado no sofá como sempre, entrou na conversa casualmente. Não é como se estivesse faltando alguma coisa. Mas o que há de errado em compartilhar um pouco? Virei-me para olhá-lo bem nos olhos. Meu irmão de 32 anos. Irmão que nunca pagou uma única conta na vida. Que não tem a mínima consciência da realidade. Mas de alguma forma se sente no direito de comentar sobre o que significa compartilhar. Compartilhar é uma via de mão dupla, Rafael. Eu disse, minha voz mais fria que a chuva lá fora. Tudo o que você faz é aceitar. Mamãe estourou. Chega, Luana. Você está sendo desrespeitosa. Eu respirei fundo, o peito prestes a explodir. Sou desrespeitosa por dizer a verdade? Os lábios da mamãe estavam pressionados naquela linha apertada. Eu vi minha vida toda. O olhar que ela dava quando queria controlar tudo por pura indignação. Se é isso, é realmente um fardo para você. Ela disse, cada palavra como uma lâmina. Então você pode sair por aquela porta e não se incomode. Em voltar, o tempo parou. Essa frase... Se ela soubesse quantas vezes ela ecoou em minha mente. Mas desta vez, ninguém tentou me impedir. Ninguém me chamou de boa filha ou a quieta que se sacrifica. Eles não me puxaram para trás. Eles apenas me empurraram para a borda e esperaram para ver se eu pularia. Deixei cair a última sacola de compras na mesa. Nem me incomodei em abri-la. Não coloquei nada na geladeira como normalmente faria. Está bem, eu disse. Suave como uma brisa, afiado como aço. Se é assim, eu ouvi você, alto e claro. Estou indo embora. Eu me virei e saí. Meus passos eram pesados, mas certos. Ninguém me seguiu, ninguém chamou meu nome. Apenas Rafael. Estava murmurando algo atrás de mim, talvez tão dramático ou algo assim. Eu saí daquela casa de mãos vazias, mas com minhas costas retas. A chuva encharcou meu cabelo, minhas roupas. Mas pela primeira vez eu me senti leve, como se o peso que eu carreguei por anos não fosse mais um dever. Finalmente as correntes caíram. Eu não dirigi direto de volta para o pequeno apartamento que eu estava alugando. Eu parei em um posto de gasolina silencioso. Abri meus contatos, encarei a mãe e o pai, Rafael. Então apertei lentamente o botão de bloquear. Naquele momento, eu não sabia o que viria a seguir. Não conseguia imaginar o caos que se desenrolaria quando eles percebessem que seu caixa eletrônico pessoal tinha ficado silencioso. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Desta vez, eu não voltaria. Não por orgulho, mas porque finalmente aprendi que a gentileza não é infinita. E o sacrifício cego apenas ensina as pessoas a esperar que você seja o padrão. Meu apartamento ficava no 3º andar de um antigo prédio em Bela Vista, com tinta branca lascada e corredores que sempre cheiravam a madeira velha. Mas para mim, era o paraíso. Ninguém me acordava às 6 da manhã para marcar consultas médicas. Ninguém mandava mensagem à meia-noite para perguntar se eu podia pagar a conta de gás. Eu não precisava mais correr por uma longa distância com sacolas de comida para um jantar que ninguém dava valor. Eu tinha me mudado apenas com 2 malas e um edredom velho, mas o alívio que senti foi como respirar novamente. Todas as manhãs, eu me levantava com meu despertador, fazia café, abria a janela e deixava a luz entrar, sem TV alta na sala de estar, sem reclamações da mãe, sem crises de tosse do pai. Quando chegava tarde em casa, passava os fins de semana lendo, aprendendo novas habilidades e caminhando pelo parque. Não precisava segurar o telefone no ouvido por 1 hora, ouvindo outra emergência que, de alguma forma, significava mais dinheiro.
Cortei todos os laços financeiros, sem transferências, sem pagamento de contas, sem consultas médicas, sem compras de supermercado. Minha conta bancária se estabilizou lentamente e, pela primeira vez em anos, comecei a construir economias, uma coisa simples que nunca mais pensei que seria capaz de fazer. Mas essa tranquilidade durou apenas por 3 meses. Começou com uma mensagem da minha mãe. Seu pai acabou de receber uma carta de advertência do banco. Está acontecendo algo terrível. Me ligue. Eu li, não atendi e desliguei o telefone. Não porque eu não me importasse, mas porque eu sabia que algo nunca era sobre saúde ou segurança. Era sempre sobre dinheiro. E alguns dias depois, meu pai ligou. Precisamos ter uma conversa séria. A situação da casa não pode ser adiada mais. Eu não atendi. Eles ligaram novamente todos os dias. Primeiro, suas mensagens estavam calmas, depois implorando. Então, a mãe de forma acusatória mandou uma mensagem dizendo: "Você vai mesmo abandonar seus pais?" Rafael deixou uma mensagem de voz. "Você deveria saber que isso não é uma piada. Todo mundo está passando por sérias dificuldades." Eu não atendi. As ligações aumentavam a cada semana, como se acreditassem que, se ligassem o suficiente, eu acabaria cedendo. Então, eu mudei meu número de telefone, bloqueei alguns contatos do WhatsApp, mas não consegui parar de ler as mensagens, longas de texto, às vezes com parágrafos enormes, me acusando de ser diferente, sem coração, fria. Eu não estava sendo fria, eu estava me recuperando. Então, numa tarde de segunda-feira, quando eu estava saindo do escritório, meu telefone acendeu. Era o Rafael. Eu não atendi, mas dessa vez ele deixou um correio de voz pedindo com urgência. Era um ataque cortante, acusatório. "O que você pensa que está fazendo? Você está sentindo-se orgulhosa de si mesma. Você não pode se afastar da sua família só porque a vida parece mais fácil agora. Se a mamãe e o papai perderem a casa, a culpa será sua." Fiquei paralisada no estacionamento, revendo a mensagem 3 vezes, e não sabia se ria ou ficava brava. Depois de todos aqueles anos pulando refeições, todos os milhares de reais enviados sem um agradecimento, e o que recebi em troca foi culpa. Peguei meu telefone e digitei lentamente uma mensagem. Eu cobri minha parte e a sua por anos. Se as coisas derem errado agora, talvez seja a hora de você criar vergonha na cara. Mas eu não enviei. Eu apaguei porque sabia que nenhuma palavra mudaria a forma como eles me viam. Eu nunca fui uma filha, nunca uma irmã. Eu era uma solução. E quando a solução parou de funcionar, tudo o que restou foi a culpa. Coloquei meu telefone no bolso e caminhei pela calçada iluminada, me sentindo um pouco mais leve. Mais tarde, logo após sair de uma reunião, vi uma mensagem do pai. "Luana, você vai mesmo deixar de pagar o financiamento da casa? O banco está nos pressionando agora. Eu estava contando com aqueles R$ 980 que você estava emprestando." Eu congelei no corredor do meu prédio de escritórios. Não foi choque. Senti um arrepio, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Eu havia interrompido completamente todo o suporte financeiro há quase 6 meses. Sem transferências, sem conversas sobre dinheiro. E mesmo assim, ele ainda me mandou mensagem como se fosse esperado que eu continuasse pagando a dívida. Mas o que realmente me chocou foi a maneira como ele disse: "O banco está nos pressionando agora." Mordi o lábio, as palmas das minhas mãos começaram a suar. Meu instinto me disse que algo estava errado, e desta vez eu não ia adivinhar. Eu iria descobrir naquela noite. Depois de preparar uma xícara de chá, abri meu notebook e entrei na conta bancária que eu usava para enviar os pagamentos do financiamento para o meu pai. Eu nunca tinha verificado antes. Eu sempre confiei que uma vez que eu enviasse o dinheiro, ele seria usado para o que eles disseram. Examinei o histórico de transações dos últimos 2 anos. Cada pagamento que enviei foi documentado e correspondido exatamente até o último centavo. Mas a linha final quase fez meu coração parar. O último pagamento do financiamento daquela conta foi há 8 meses, pouco antes de eu parar de ajudar. Pisquei várias vezes, esperando ter lido errado.
mas lá estava claramente listado um alerta do banco. Conta vencida há 8 meses. Saldo total pendente de 6.480. Status: risco de execução em leilão. Pressionei a mão sobre a boca, tentando acalmar minha própria respiração. O que isso significava? Eu ainda continuei enviando dinheiro no prazo, por mais 3 meses após o último pagamento, e eles não usaram um único real para o financiamento. Abri meu aplicativo bancário pessoal. Com certeza, quase 3 mil reais enviados após o pagamento final. Eles receberam, mas não usaram. Não explicaram, não disseram uma palavra. Uma onda de frio percorreu minha espinha. Não foi apenas decepção. Parecia traição, como se alguém tivesse me apunhalado pelas costas com a confiança que eu depositei neles. Não liguei imediatamente. Precisei de mais provas. Na manhã seguinte, liguei para o banco, desta vez como alguém que anteriormente ajudou a gerenciar os pagamentos da família. Expliquei calmamente minha preocupação de que meus pais poderiam estar com dificuldades e não me avisaram. Depois de alguma verificação, o representante de suporte confirmou que a conta não teve um pagamento integral da hipoteca desde o começo do ano. Agora já estava com cobranças especiais. Agradeci a ele e desliguei. O mundo girou ao meu redor. Não tenho mais dúvidas. O dinheiro que enviei durante aqueles últimos meses não foi usado para a casa. Então, para onde foi? Eu não sabia. Mas não era para o que eles imploraram. Naquela noite eu não consegui dormir. Deixei a luz acesa, deitada rígida no sofá, olhando para o teto. Uma pergunta ecoou na minha mente. Há quanto tempo eles estavam mentindo para mim? Pensei em todas as coisas que a mamãe costumava dizer. É apenas temporário, querida. Se não fosse por você, estaríamos passando fome. Estou tão preocupada, por favor, nos ajude a superar isso. E então me lembrei do olhar nos olhos do Rafael no dia em que saí. Não era arrependimento, mas medo. Não porque eu estava indo embora, mas porque a fonte estava secando. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para o papai. Acabei de falar com o banco. Eles disseram que o pagamento do financiamento está 8 meses atrasado, mas eu continuei enviando dinheiro. Então, o que aconteceu? Nenhuma resposta. Não imediatamente. Mas 15 minutos depois, o telefone tocou. Pai. Eu não atendi. Fiquei sentada lá, ouvindo o toque ecoar como um fantasma de um passado em que eu acreditava cegamente. Mas agora, finalmente, falava por si mesmo. A terceira ligação veio às 22 horas. Eu olhei para a tela. Minhas mãos estavam frias, meu coração uma tempestade de raiva e desgosto. Eu sabia que, se eu não atendesse, eles não parariam. E desta vez, eu estava pronta para ouvir, mas também pronta para falar. Apertei atender. Oi, Luana. É o pai. Sua voz baixa e tensa. Então, acho que você descobriu sobre o banco. Eu mantive minha voz calma. Eu não acabei de descobrir. Eu confirmei. O pagamento está há 8 meses atrasado, sendo que eu continuei enviando dinheiro. Então, para onde foi? Ele fez uma pausa e então suspirou. Eu sei que você está brava, mas não é o que você pensa. Eu dei um meio sorriso amargo. Não é o que eu penso? Enviei dinheiro para a casa. A casa não foi paga. Que parte disso não é o que eu penso? Foi quando a mamãe pegou o telefone. Luana, não ouse falar com seu pai desse jeito. Ela gritou. Sua voz estridente, quase furiosa. Você não entende a situação. Tudo está desmoronando desde que você foi embora. Eu apertei os olhos e disse. Ou foi quando parei de pagar para que todos vivessem confortavelmente. Você não fale comigo desse jeito, minha mãe retrucou. Eu fiz tudo o que pude. Rafael perdeu o emprego, as costas do seu pai estão doendo, a casa está caindo aos pedaços e você simplesmente virou as costas para nós. Não, mãe, disse. Eu, abaixando a voz. Virei as costas depois que vocês todos drenaram cada último real de mim e ainda tiveram a coragem de dizer que não era o suficiente. Não sou obrigada a financiar suas repetidas escolhas ruins. Ela ficou em silêncio por alguns segundos.
Então sua voz voltou trêmula, deslizando para aquele soluço familiar ensaiado. Luana, somos uma família. As famílias devem ajudar umas às outras. Eu a interrompi pela primeira vez, não a deixando controlar minhas emoções. A ajuda tem um limite. Mamãe, eu fui tratada como um caixa eletrônico grátis por anos. Pior ainda, o dinheiro que enviei não era nem usado para o que você alegou. Vocês mentiram para mim. A pausa foi tão longa que pensei que ela tivesse desligado. Então, a voz de Rafael interrompeu. Você está exagerando tanto. Eles só precisam de um tempinho. E você está agindo como se o mundo inteiro lhe devesse algo. Eu soltei uma risada. O mundo não, mas esta casa definitivamente deve. Você está sendo egoísta. Rafael sibilou. Você não era assim antes, eu... Respondi suavemente com a voz fria como gelo. Antes eu era apenas estúpida. Luana, não fale assim, meu pai falou, em seu tom mais baixo, desgastado. Nós bagunçamos tudo, ok? Mas você é tudo o que temos. Nós vamos te pagar de volta, eu prometo. Soltei uma risada seca e sem alegria. Quantas vezes você prometeu isso? Outro longo silêncio. Meu pai falou. Você sabe que se não ajudar, podemos perder a casa. Estamos prestes a perder tudo. Ele disse. Apertei meu telefone na minha orelha. Meu peito estava pesado, mas minhas palavras saíram claras. Então perca. Isso não é mais minha responsabilidade. Luana, você não pode. Não pode. O que não pode? Ir embora? Depois de ser levada ao meu limite, eu o cortei. Eu carreguei essa família por quase uma década, enquanto Rafael ficava sentado queimando dinheiro e me julgando. E agora, no momento em que paro, eu sou a sem coração? Mamãe chorou de novo. Rafael murmurou algo em seu ouvido. Meu pai começou a implorar, mas eu realmente não os ouvi mais. Suas vozes ecoaram como fantasmas de um mundo ao qual não pertenço mais. Respirei fundo. Cansei de ajudar. Não porque sou cruel, mas porque já fiz mais do que o suficiente. Vocês, todos precisam aprender a viver sem mim. Essa é a única coisa que estou deixando para trás. E desliguei, não com raiva, mas em paz. Depois daquele último telefonema, desliguei meu telefone e o deixei na mesa. Foram 3 inteiros dias sem mensagens, sem ligações, sem ameaças, sem soluços falsos, apenas silêncio. E eu nunca tinha provado um silêncio tão doce. Na manhã seguinte, acordei cedo, fiz uma xícara de café e saí para a varanda, observando a cidade lentamente acordar sob a suave luz do sol. Meu apartamento era pequeno, sem graça. O teto, um pouco baixo no piso de madeira, rangia sob meus passos. Mas pela primeira vez, senti que um lugar realmente me pertencia. Ninguém batendo para pedir dinheiro. Ninguém me fazendo sentir culpada por viver minha própria vida. Liberdade. Acabou que não era barulhento. Era quieto e gentil, como aquela primeira respiração depois de romper a superfície da água. Mas até o silêncio pode ser assustador. Quando a noite cai, quando não há mais trabalho para preencher meus pensamentos, começo a me perguntar: e se fui longe demais? Cortei tudo, todo o suporte, todo o contato. Deixei a casa que ajudei a salvar oscilar à beira da execução de leilão. Deixei as pessoas que me criaram navegar no caos sozinhas. Eu costumava ser a espinha dorsal, agora era eu quem deixava ir. Será que fui muito dura? Voltei para o meu celular. Fui no correio de voz, aquele que eu estava evitando a semana toda. Uma mensagem da minha mãe. Lamento que essa casa signifique tudo para mim, uma do meu pai. Estamos sem opções. Se você não ajudar, você é baixa e amarga. Por que você vai deixar essa família afundar? Só por causa do seu orgulho. Eu ouvi cada palavra, não pulei nenhuma. Mas dessa vez, eu não chorei. Só me senti cansada. Eles sempre souberam como me fazer duvidar de mim mesma. Durante anos,
Eles me amarraram não com correntes, mas com culpa, com frases como "estaríamos perdidos sem você". Mas esse orgulho nunca foi demonstrado como gratidão. Era apenas um escudo que eles usavam sempre que precisavam de cobertura para um erro que não queriam consertar. Pensei em todas as noites em que fiquei acordada fazendo contas para clientes, apenas para acordar com Rafael me repreendendo por não viver o momento. Pensei em cancelar as férias que planejava a cada ano porque meus pais, de repente, precisavam de dinheiro. Pensei na expressão da minha mãe quando eu disse que estava exausta. Não tinha empatia, não tinha compreensão, apenas decepção, como se eu a tivesse traído, mesmo eu sendo a única que nunca deu as costas para eles. Entrei no meu quarto, sentei na beira da cama, os dedos traçando as bordas de um cobertor velho e gasto. E a mesma pergunta continuava ecoando na minha cabeça. E se eles perderem a casa? E se um dia eu receber uma ligação dizendo que meus pais não têm onde morar? Eu me sentiria culpada? Ah, eu sou quem os impediu de se separarem por quase 10 anos. Isso não pode ser apagado porque parei há 6 meses. Mas as pessoas esquecem facilmente, e a culpa não precisa de um motivo para surgir. Suspirei. Talvez eu não fosse a filha perfeita. Talvez eu fosse muito firme, mas se eu não tivesse traçado o limite, não teria nada além de uma carteira vazia e um coração partido. Não estou contando essa história para ser elogiada. Não estou esperando que alguém diga que eu estava certa. Só quero entender. Entender se mais alguém já se sentiu como eu. Se mais alguém já recebeu o peso de uma família inteira. Se alguém já foi chamado de fria só por dizer não uma vez. E se você ainda está lendo isso, eu realmente quero perguntar. Você acha que eu fiz a coisa certa? Eu escolhi viver para mim mesma. Eu não sei, mas espero que você possa me dar uma nova perspectiva, uma mensagem, uma palavra honesta. Porque às vezes, para seguir em frente, eu só preciso saber que não estou sozinha. Bom, a história de Luana é um chamado para despertar qualquer um que já foi rotulado como a boa filha ou filho, e sobrecarregado, com responsabilidades que nunca deviam ser suas para carregar por anos. Ela trocou sua liberdade e paz de espírito pela lealdade a uma ideia de família que não dava nada em troca. Mas quando ela percebeu seu valor, estando esgotada, ela encontrou coragem para dizer chega e ir embora. Sua história não é apenas sobre fuga, é um lembrete de que o amor verdadeiro começa quando estabelecemos limites claros. Você acha que Luana estava certa em se afastar do ciclo de responsabilidade imposta? Ou ela deveria ao menos ter continuado com os pagamentos da casa? E se você já passou por algo parecido, em que momento você percebeu que sua bondade estava sendo explorada e que era hora de mudar? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve. No canal também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.